Olá, queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, mais uma vez, eu, pastor Medeiro, preparei mais um esboço de pregação para você usar aí nas suas ministrações. São um esboço bem básico, bem objetivo, mas que com certeza vai te ajudar, porque através desse esboço simples e objetivo vai abrir o seu entendimento e Deus dará novas informações através desse esboço. Hoje vamos falar sobre a queda do homem mais forte da Bíblia, Sansão. Se esse tipo de conteúdo será relevante para você, vai te ajudar de uma forma ou de outra, verifique se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe aquela curtida, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas também possam ser alcançadas por esta palavra. Vamos para a tela do nosso computador, acompanha aí passo a passo. Bom, vindo para a tela do nosso computador, temos o tema da mensagem. Chamado forte, caráter frágil, a história de Sansão. Juízes 16 e 20 é o texto-chave. Está escrito assim: então ela disse, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertando ele do seu sono, disse, sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei. Porém não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Olha uma introdução. Sansão é um dos personagens mais intrigantes da Bíblia. Separado antes de nascer, ungido com força sobrenatural, temido pelos inimigos, mas dominado por suas próprias paixões. Sua história revela uma grande verdade espiritual. Dom sem caráter leva à ruína. Deus o chamou para libertar Israel, mas sua trajetória mostra o conflito entre o chamado divino e escolhas humanas. Que coisa linda, hein? Linda no modo de dizer, né, irmãos? Que forte isso aqui. Contexto histórico. Lá em Juízes 2, 21 e 25 vai mostrar o período dos juízes. É tempo de instabilidade espiritual em Israel, é o contexto de Sansão. Israel vivia sob opressão dos filisteus por cerca de 40 anos. Sansão é levantado como nazireu desde o ventre, com uma missão clara, iniciar a libertação de Israel. O voto nazireu envolvia consagração, separação e obediência. Então aqui está todo o contexto histórico de Sansão. Vamos diretamente para o tópico de número 1. Tópico de número 1. Um chamado sobrenatural antes do nascimento. Juízes capítulo 3, a partir do verso 3 ao 5, depois você lê. Sansão não nasceu por acaso. Foi fruto de uma promessa divina. O anjo do Senhor estabelece limites claros antes mesmo do nascimento. Olha aqui algumas concordâncias. Jeremias, chamado antes de nascer. João Batista, separado desde o ventre. Paulo, chamado desde o nascimento. Qual é a lição? Chamado não começa quando o entendemos, mas quando Deus decide. Porém, chamado exige resposta diária e obediência. Olha só que interessante. Então, um chamado sobrenatural antes do nascimento. Então, todos esses homens que eu citei aqui como exemplo, tiveram um chamado do próprio Deus. Eles não reconhecem o chamado depois que nasce, depois que está grande, não. Deus já o chamou desde o ventre da sua mãe, antes de ser informado, Deus já o chamou no mundo espiritual. Então olha que coisa interessante. Então são homens na Bíblia Sagrada que não foram um chamado qualquer. Foi algo muito sério, muito sobrenatural. Foram chamados por Deus. E nem por isso Sansão deixou de cair, de vacilar os teus pés. Mas veja, olha só o preço da chamada, a unção que Deus tinha sobre a vida de Sansão, mas por falta de vigilância, deu no que deu a história. Sansão acabou passando por toda aquela situação sem precisar passar por aquilo. Não havia necessidade de passar por aquilo, não é verdade? Vamos então para o tópico de número 2. 2. Força ungida não substitui caráter. Isso aqui é muito sério. Lá em Juízes 14, 6, depois do 15 e 14, você lê. Sansão era forte fisicamente, mas fraco emocional e espiritualmente. Ele vencia batalhas externas, mas perdia guerras internas. Aqui que está o grande problema de todas as pessoas. Aqui algumas concordâncias e exemplos. Saul, por exemplo, foi ungido, mas desobediente. Balaão tinha um dom profético, mas o coração estava corrompido. Davi falhou moralmente, mas preservou o temor. Aí que houve a diferença quando há arrependimento. Qual é a lição disso aqui? Dons impressionam pessoas, mas caráter sustenta o chamado diante de Deus. Que coisa forte isso aqui, olha só. Força ungida não substitui caráter,
Não basta ter chamado, não basta ser ungido, se não tiver caráter. O que tem de pessoas que têm unção, têm dons, têm chamado, a gente vê muitos sinais acontecendo, mas no grande dia Deus vai falar assim: eu não vos conheço, apartai-vos de mim, maldito, ide para o fogo eterno preparado pelo diabo e seus anjos. Que dura palavra ouvir do nosso Mestre Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, sermos rejeitados. Por quê? Fez tudo no nome do Senhor, ganhou o mundo inteiro, mas perdeu a salvação por falta de caráter. Então, unção não substitui caráter. O caráter está em primeiro lugar. Vamos lá então para o tópico de número 3. A brincadeira com o pecado leva à cegueira espiritual. Sansão flertou com o pecado repetidas vezes. Dalila não foi o problema inicial. Ela foi o fim de uma sequência de concessões. Ou seja, não foi apenas através de Dalila que ele já cai, mas ele tinha pecado interior, que ele foi dando lugar até o ponto de cair, de consumir o pecado, por assim dizer. Alguns exemplos aqui, ó. Davi e Batseba, Salomão e seus muitos amores, Acã, né, o pecado oculto que trouxe derrota. Então vemos aí que, infelizmente, a brincadeira com o pecado leva à cegueira espiritual. Olha a lição, ninguém cai de uma vez. A queda é o resultado de pequenas concessões não tratadas. Então observem bem que a gente olha a história de Sansão, acha que ele caiu apenas ali com Dalila, ficou cegamente, ou seja, perdeu seus olhos depois que foi acabando sendo escravo dos filisteus. Mas, na verdade, já era coisa lá de trás, né? Deus conhecia o interior de Sansão, de Davi, o pecado não foi da noite para o dia. Então, o pecado ele não nasce da noite para o dia, diz o apóstolo Tiago. É nas pequenas brechas, quando você vai menos perceber, já está morto espiritual. Foi o que aconteceu com Sansão, tá bom? Vamos então para o tópico de número 4. O maior perigo, não perceber que Deus se retirou. Sansão ainda achava que a força estava nele, quando na verdade estava na presença de Deus. Olha a concordância, Sansão versus José. José fugiu do pecado, Sansão não, ele ficou, né? A arca com Eli, e acabou-se, foi a glória de Deus. Depois você lê 1 Samuel 4:21. A igreja de Laodiceia achava-se rica, mas estava vazia. São pessoas que acham que Deus está com ele, mas não está mais. Qual é a lição disso? É possível manter a aparência de unção e já ter perdido a presença. Eu vou repetir isso aqui que é muito sério. É possível manter a aparência de unção e já ter perdido a presença. Força sem Deus é ilusão. Misericórdia, queridos. Olha, aqui está o grande perigo. Muitas pessoas estão vivendo isso. É possível manter a aparência de unção, mas já ter perdido a presença há muito tempo. O que tem de pessoas que já perdeu a presença de Deus há muito tempo, mas tem aparência de unção, por causa dos dons que ela recebeu. Deus não vai retirar o dom. O dom Deus deu, fica com ela. São pessoas fazendo mau uso do dom, ou seja, até usa o dom para o bem, mas o mais importante, a sua vida de caráter, ela não tem. Ela não carrega. É uma dupla identidade. Está cheio de pessoas assim. Infelizmente, no grande dia Deus vai cobrar. Mas ainda dá tempo da pessoa se consertar, se arrepender como se arrependeu Davi. E Deus novamente renovou a vida de Davi. E o próprio Saul, né? Na verdade, o próprio Sansão, no final da sua história, o seu cabelo voltou a crescer, ali mostra o arrependimento e Deus, a sua presença, mais uma vez, renovando a força de Sansão. E é preciso acontecer com muitas pessoas, tá bom? Vamos então concluir esta mensagem? A história de Sansão nos ensina que um grande chamado pode ser desperdiçado por escolhas erradas. Força espiritual sem santidade leva à queda. Deus resiste à soberba, mas se manifesta ao quebrantado. O mesmo Deus que chamou Sansão ainda chama hoje. Não apenas para sermos fortes, mas para sermos fiéis. Amém, queridos? Que Deus possa abençoar a tua vida. Faça bom uso e aproveite esse esboço bem simples, bem objetivo. Mas eu tenho certeza que se você entrou nesse vídeo, você queria ou está preparando aí um sermão para pregar na tua igreja sobre Sansão. E essas dicas vão acrescentar a sua mensagem. Deus abençoe. Até o próximo vídeo, claro, se Deus permitir. Um forte abraço. Até o próximo Esboço Bíblico.